esta roda não é uma aula. Esta roda é uma vivência, é uma experiência. Bom, quero contar a vocês a minha caminhada com essas rodas online. Eu me chamo Vera, para quem não me conhece, Vera Cânovas, eu sou psicóloga. Esse ano eu completo 21 anos de trabalho com rodas de mulheres. Esse trabalho começou no meu consultório, quando eu percebia que as mulheres traziam uma fala igual. Eu atendi uma pessoa, ela saía, a outra mulher que entrava estava falando a mesma coisa. E aí um dia eu resolvi pensar assim, por que não juntar essas mulheres e elas dividirem o que elas estão dizendo, né? Como seria elas poderem falar umas para as outras, se juntarem, se unirem nessa angústia, nessa insegurança, nessa dor, nessa tristeza que elas estão vivendo tão igual. Foi quando eu juntei algumas clientes minhas, há 21 anos atrás, e fomos para o Capão, que para mim é um lugar muito especial, eu tenho uma história muito afetiva com o Capão, e eu fiz a minha primeira vivência, que eu coloquei o nome, batizei de Ânima. E de lá para cá eu não parei mais, né? São 21 anos, já perdi a conta de quantas rodas eu fiz, quantas mulheres já passaram, muitas delas estão aqui hoje nessa noite comigo. E um belo dia, a Ânima foi se tomando uma proporção grande e ela teve uma filha, eu diria assim, que foi a Jornada da Sábia, que é uma vivência como se fosse um aprofundamento da Ânima. E um belo dia, na Jornada da Sábia em 2018, nós estávamos no ritual da fogueira e uma menina, que para mim ela sempre será uma menina chamada Luana, levantou e veio até mim e disse assim: Vera, precisamos levar essa roda para mais mulheres. 18 é muito pouco, porque esse é o número que eu trabalho no Capão. Vamos um dia fazer a roda e para o online. Eu olhei para ela e disse: você é uma louca, isso nunca vai acontecer, esqueça isso. Virei as costas e não dei mais bola. Isso normalmente é o que a gente faz com a fala da jovem. O arquétipo da jovem, ela sempre aparece e nos traz uma coisa que nos assusta. Sempre traz algo que nos faz dizer loucura. Mas como a gente precisa ouvir as jovens, como a gente precisa, através das jovens, se conectar com o nosso arquétipo da jovem e enlouquecer. Porque senão o envelhecer se torna sem graça. Então foi assim que Luana me provocou em 2018. Mal sabíamos que íamos passar por uma pandemia. A pandemia chegou, eu estava com 2 grupos já formados para ir para o Capão, né? 2 grupos, um da Jornada e um da Ânima, algumas mulheres estão aqui, sabem do que eu estou falando, e eu precisei desmarcar essas vivências, quer dizer, primeiro eu remarquei na esperança de que a pandemia no ano passado melhorasse no segundo semestre, e chegou no segundo semestre, eu precisei desmarcar e devolver dinheiro de todas elas, o que para mim foi muito doloroso. Eu adoeci, inclusive achei que estava de Covid, né? Fiz uma tosse alérgica e fiquei muito mal com isso, porque eram mulheres que estavam com passagem compradas, era a primeira vez, né? Que eu estaria não fazendo a Ânima, não indo para o Capão, porque é claro que essas rodas, a principal cliente dessas rodas sempre sou eu mesma. Tá? E aí, no pleno luto disso, eu durmo, né? Uma noite de insônia, uma noite angustiada com insônia, eu consigo dormir. Eu tenho um sonho onde uma mulher, uma anciã, né? Ela me entrega uma caixa e ela me diz assim: você sabe o que fazer com essa caixa? Bom, eu peguei a caixa, assustada fiquei, né? E não fiz nada com a caixa. Acordo no outro dia e aí eu digo: eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou juntar essas mulheres que não foram para a Ânima e vou fazer um encontro virtual com elas. Vou fazer um encontro online. E claro, quem eu lembrei na hora? De Luana. E claro que quem me veio na hora foi o mito de Pandora. Afinal, Pandora é aquela que abre a caixa. E assim começaram as rodas online no dia 25 de julho de 2020. Então, quando a gente pensou, né, aí começamos a fazer as rodas, né, e seguimos fazendo todo mês uma, isso foi tendo uma repercussão super bacana com as mulheres foram chegando, umas foram chamando as outras, umas foram convidando as outras,
E a gente foi caminhando, eu e Lua, desde julho de 2020 até aqui, sempre com lotação máxima nas nossas salas de Zoom. Então fizemos 9 rodas, foram 900 mulheres que tiveram com a gente, a cada roda um tema, a cada roda uma indagação, né? E aí isso foi tendo uma repercussão tão linda na minha vida, né? Porque isso foi me forçando em tempos, né, de olhar a morte e de olhar a dor do Covid, foi me forçar a olhar para outras coisas que é possível se renovar, a possibilidade que a gente tem de se reinventar. E novamente o arquétipo da jovem conversando comigo, porque este arquétipo ele nos provoca desta forma, né? A gente tem uma tendência ao ir envelhecendo ou ao ir passando para as próximas fases de sempre estar olhando o que a gente está perdendo, né? A gente vai perdendo a liberdade quando nascem os filhos, a gente vai perdendo o vigor da pele, a gente vai perdendo, né, o ciclo menstrual. Então, viver as rodas online foi algo muito importante para mim nesse sentido, porque foi como eu pude ir me reinventando, né? Como eu pude ir me refazendo a partir das rodas. E acreditem, quando começou a pandemia, eu entrei na menopausa. Então imaginem o que foi viver tudo isso com o meu corpo, né, se despedindo do arquétipo da mulher produtiva. Bom, muitas ansiedades vieram, muitas inseguranças, um turbilhão de emoções no meu corpo, paralelo a isso meu filho entrando na adolescência e minha mãe envelhecendo. Então eu vivendo as 3 fases do que é ser mulher ao vivo, a cores na minha vida. Dureza. Mas as rodas online sempre estiveram ali, né? Me dando suporte, me dando ground, me dando coluna. E essa repercussão foi chegando tão fortemente também no coração de outras mulheres que vêm com a gente ao longo desse ano, e algumas de vocês estão aqui. Meu beijo especial, meu carinho especial a vocês, que desde o começo pegaram na minha mão, na de Lua, e a gente vem fazendo esse projeto aqui juntas, né? Então, assim, eu me curvo diante de vocês e agradeço de coração, né, o quanto vocês puderam construir esse projeto que foi tão importante para mim e tão importante para muitas mulheres. Eu tive feedbacks, nós tivemos feedbacks muito emocionantes. Eu particularmente terminava as rodas, né, no sábado e eu passava o resto do final de semana embriagada com tudo que eu tinha vivido. Porque, de fato, eu tive um grande aprendizado. O quanto nós juntas, como mulheres, a gente produz um campo de tamanha cura, eu digo, é um grande caldeirão de possibilidades que realmente transcende o online. E aí a minha jovem, né, que lá atrás, em 2018, então aquela jovem lá em 2018 que me futucou, né, e que me tirou das minhas zonas de conforto, esteve comigo ao longo desse 1 ano todo, né, representando do meu lado Luana e dentro de mim a minha jovem interna, me abrindo mesmo para essa possibilidade que tanto me assustava, porque o mundo virtual, o mundo online parece um mundo sem bordas, né, e de repente eu me jogo nesse mundo aqui agora, online, que não tem bordas, mas ficou um grande aprendizado. Sabe por quê? Quem nos coloca bordas, quem coloca limite na jovem, é a nossa fase posterior. A jovem, ela precisa, sim, muitas vezes, se ver sem os limites, se ver sem as bordas, porque é daí que nasce a renovação. É daí que a gente tem, de fato, a possibilidade de se reinventar, como eu fiz e estou aqui hoje querendo dividir toda essa experiência com vocês, porque essa edição dessa roda é uma edição especial, é uma edição de aniversário. Quando eu convidei, né, as minhas queridas amigas, as Aídas, para fazerem parte dessa roda comigo, porque eu já dizia, Lua, oi Lua, eu quero fazer uma roda de aniversário e quero convidar as Aídas, que a gente foi sentar para ver data, puxa a data daqui, puxa a data dali. Qual foi a data que surgiu? 25 de julho. E aí, 25 de julho se torna, então, a data
que a gente ia fazer a roda comemorativa, e tinha que ser comemorativa porque afinal as rodas nasceram no dia 25 de julho de 2020. Então estamos aqui nessa noite, né? Hoje é uma noite de celebração, é uma noite de acolhimento, onde eu quero literalmente celebrar com vocês essa jornada, né? Porque foi de fato uma linda jornada que a gente vem fazendo ao longo desse ano. Porque para aquelas que viviam sozinhas nas suas casas, as rodas se tornou uma grande companhia. E para aquelas que são atropeladas pela vida, né, com filhos e marido, a roda foi um recreio. E assim a gente tem caminhando, a gente vem caminhando. Cada roda um tema, cada roda uma vivência, cada roda uma provocação e experiências extremamente profundas vêm acontecendo. Cada depoimento mágico, cada depoimento inesquecível, cada partilha emocionante. E algumas que estão aqui sabem do que eu estou falando. Então eu sempre saí de todas as rodas emocionadíssima. Passava o resto do final de semana tomada por esse campo. Então, é possível sim a gente adentrar no mundo online e viver sororidade. Porque quando nós estamos juntas, o que a gente produz vai para além do tempo, além do espaço, além do que qualquer coisa, que a gente pode tudo, quanto mais quando estamos juntas. Enfim, então eu transgredi, eu desobedeci os meus limites. A jovem dentro de mim cutucou a mulher que entrava na menopausa e confiou na sabedoria, na anciã que existe dentro de mim. E juntas, nós três juntas, a minha jovem ousada, a mulher que estava com medo e insegura do que essa jovem futucava ela, deu as mãos à sua anciã e a gente avançou as bordas. Então, não tenho tempo a perder. Vamos viver o que a vida nos traz e nunca dizer não à dona vida. E acreditem, quando eu decidi fazer esse encontro, em março de 2021, o dia foi no dia 8 de março de 2021, eu decidi fazer essa roda e mandei mensagem para a Luana, nem tinha me dado conta, que era o Dia Internacional da Mulher. E nesse dia, eu menstruei pela última vez. Então vejam o quanto o meu corpo e o quanto a minha vida, né, diz respeito às rodas e o quanto as rodas dizem respeito à minha vida. Bom, agora eu vou falar das minhas convidadas. Será que eu vou conseguir? Sem me emocionar? Vamos lá, vou tentar. A Ida Glaucia e a Ida Puchnik. Incrível como vocês estiverem em vários momentos dessa roda comigo online. Vários momentos eu lembrava de vocês. Muitas vezes sentia vocês comigo. E desde o momento, olha, já me embargando aqui minha voz. Desde o momento que eu pensei nessa roda comemorativa, minha intenção, meu desejo era ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por toparem, né, esse desafio. Eu sei que eu sou mais jovem entre nós três, e da mesma forma que um dia uma jovem me futucou, eu sei que eu também futuquei vocês para estarem aqui. E como foi linda a nossa preparação. A gente vem há meses se reunindo, fazendo uma roda nós três, e tenho certeza, queridas, que vocês vão receber esse material que nasceu, não foi dos livros, não foi do estudo. Claro que apesar de que a gente vai trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês, mas nasceu da gente. Quanta gente se trabalhou nesse período. E essa roda desse final de semana nasce deste trabalho interno que a gente fez. Então, já fica aqui um conselho para todas nós. Nunca digam não às mais jovens. Nunca escanteiem as mais jovens. Sempre algo pode brotar de lá. Enlouqueçam com ela. Cuidado, mães. Tentem botar suas filhas, meninos, nas caixinhas. Talvez vocês precisem chegar um pouco mais perto da filha que está jovem, do que você tentar puxar sua filha mais para perto da sua caixinha. Viu? Fiquem com esse conselho que eu deixo com vocês, tá? Eu não tive uma filha, mas eu tenho um menino e às vezes eu deixo ele me enlouquecer. E tem sido uma experiência bacana. Então vamos lá, quero que vocês conheçam as minhas convidadas. A Ida Glaucia Baruch é uma mulher linda, por fora e por dentro. Ela é uma irmã na minha vida, uma amiga, uma confidente. Eu sou a primogênita na minha família. Eu nunca tive uma irmã mais velha.
E a Ida tem sido essa irmã na minha vida. Aquela irmã mais velha que você se espelha, que você admira, que você se referencia e que você busca nos seus momentos de insegurança, dúvida e angústia, atrás de uma fala, de um conselho, ou somente observando ela. Observando o que ela faz, observando como ela reage, o que ela diz. Quantas vezes, Aida, eu fiquei te olhando de longe assim, te olhando, lhe reverenciando e me espelhando em você. Quantas trocas nós já tivemos, o quanto nós já construímos juntas, sempre com muito respeito, muito cuidado, como uma irmã mais nova deve ter com a mais velha. Te amo, amiga. Obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui comigo neste final de semana. E agora, minha outra convidada, essa linda anciã. Com ela, gente, eu aprendi muito do que sou. Com ela, eu aprendi muito e me transformei naquilo que eu sei sobre mim mesma. Ela já foi minha psicoterapeuta, minha supervisora, minha professora, minha mestra e hoje ela é uma grande amiga. Ao meu lado, ela esteve em momentos cruciais da minha vida. Horas segurando minha mão, mais horas me dando colo, mais horas também chamando a minha atenção. Como tem que ser uma mãe, como deve ser uma mãe. Aquela que nos dá colo na hora que a gente precisa, mas aquela também que sabe dizer umas palavras certas e chamar a gente. Então, Aida, minha linda, eu honro cada cabelo branco seu. Eu só tenho a te agradecer muito. Você tem as suas impressões digitais estão na minha caminhada como mulher e como a profissional que eu sou. Viu que Dona Vida nos presenteie sempre com outras possibilidades de ter mães. Que a gente libere muitas vezes a nossa mãe biológica, porque ela às vezes não pode nos dar tudo. E que a gente se abra, porque Dona Vida nos presenteia com grandes mães. E você, para mim, é uma grande mãe. Bom, eu preparei uma fala, tá? Que é uma introdução ao tema. Uma breve introdução mesmo sobre o tema, porque a gente vai adentrar nesse tema sobre a deusa Eclipse ao longo do final de semana. Então, eu vou contar um pouco para vocês a história. Anos 3000 até 1200 a.C., a deusa mãe, a grande mãe, era reverenciada. Horas com o nome Inaná, horas com o nome Isis, né? A depender da região, ela mudava de nome. Ela, enquanto divindade suprema e única, ela continha em si todas as possibilidades de existência. Ela era reverenciada na época por um povo chamado os Egeus Neolíticos, que foram os primeiros habitantes do que seria hoje a Península Grega. Eles eram um povo que vivia muito próximo à terra. A ligação deles com a terra era de uma profunda intimidade, né? Não só porque eles tinham uma cultura camponesa, eles viviam da agricultura, mas provavelmente também porque era uma sociedade matriarcal, cujo culto à terra, à fertilidade, ficava muito associada a nós mulheres. Então, a terra era reverenciada, a terra era cuidada como se fosse um corpo de uma mulher. A vida era reverenciada dessa forma porque a vida nascia como nasce até hoje, né, de nós. Então, eles dependiam disso para sobreviver. E só dependiam disso para sobreviver. Então, toda a sociedade, ela se organizava em torno dessa grande deusa e em torno da figura da mulher. Então, o culto à grande deusa, né, era muito exercido nesse período, e isso fazia com que eles acreditassem que o que a terra lhe dava de alimento, o que a terra lhe proporcionava, vinha da relação deles com essa grande mãe, com essa grande deusa, né? E quem cuidava, isso tem que ficar bastante claro para a gente, os homens não tocavam na terra, eram as mulheres que faziam o cultivo da terra, elas que ficavam à frente desse exercício.
Então, a natureza, acima de tudo a terra, se assemelhava ao nosso corpo. O nosso corpo como aquele corpo doador, aquele corpo que doa, se doa para a vida, se doa trazendo as bênçãos dos filhos e as bênçãos do alimento. Nossa capacidade de produzir vida é tamanha, assim como a terra, que isso é o que faz o nosso aspecto feminino ser uma primazia naquela época. E a gente está num tempo agora que a gente está precisando rever isso, né? O quanto o princípio patriarcado, não estou falando dos homens, estou falando de princípio. Aqui não é um diálogo de gênero, não estou falando de mulher, não estou falando de homem, eu estou falando de princípios. O quanto o princípio patriarcal vem matando o planeta Terra, né? E o quanto a gente está precisando retomar uma conexão com essa primazia desse aspecto feminino, que lá naquela época, em 3000 até mais ou menos 1200 antes de Cristo, era ela que dominava a religião, a sociedade e a comunidade. Então, a grande deusa era considerada a origem de tudo que existia. A deusa Clíplice, ela vai aparecer em muitos mitos que falam sobre a criação. Mais ou menos assim: uma mulher sai do caos, ela separa o céu e a terra, ela dança e cria o vento, e na figura de uma serpente ela é fecundada e coloca o ovo do mundo. E a partir desse ovo do mundo é que nasce o sol, a lua, os planetas, a terra, as plantas e os seres vivos. Esse milagroso recipiente chamado ovo do mundo é o nosso útero. Esse útero que nele se contém toda a vida e toda a possibilidade de vida. Mesmo que você tenha nascido sem útero ou tenha ao longo da vida precisado retirar seu útero e cuidado com essa moda da medicina de que o nosso útero não presta mais para nada e ao parir a gente precisa arrancar o útero porque ele é um órgão que só serve para gerar vida, muito cuidado com isso, tá? Com essa mutilação. O nosso útero, acima de qualquer coisa, e aí da Glócia vai trabalhar muito lindamente isso amanhã de tarde, o nosso útero é a nossa fonte de produção de vida. Porque foi do nosso útero, do ovo do mundo, que a grande deusa criou tudo que existe na natureza. O sol e a lua, como luminários do céu, sempre foram associados à deusa. Só que o que aconteceu? A lua, por ter uma relação e uma influência muito grande nas águas, nas marés, nos estágios de crescimento dos vegetais, acabou tomando uma precedência sobre o sol. Eles perceberam naquela época que todo um ciclo vegetativo da natureza não dependia do sol, dependia da lua. A lua cheia, a lua minguante, a lua crescente. Então, era um povo que sabia viver os ciclos da vida, algo que a gente perdeu, algo que a sociedade contemporânea perdeu, a ideia de ciclos. A gente hoje vive uma vida linear, começo, meio e fim. A gente perdeu essa ideia de ciclo que esse povo, o Egeu, tinha claramente, vivendo em cima de um princípio do feminino. O ciclo do brotar, do florir, do madurar, do frutificar, do morrer, murchar, para que a vegetação começasse de novo um novo ciclo. E o quanto isso dependia da lua. Então a lua passa a ser um espelho de nós mesmas, porque nós também somos cíclicas. Nós somos cíclicas todo mês. Quando a gente ovula, quando a gente não fecunda esse óvulo morre e a gente menstrua. E a nossa vida, mais do que a vida dos homens, é marcada por ciclos. Não que os homens não vivam os ciclos, mas a gente é muito mais marcada pelo ciclo, porque a gente sangra. A gente sangra na menarca, a gente menstrua, a gente ovula e um dia a gente entra na menopausa. Então nós mulheres somos muito mais propícias a entender os ciclos da vida
do que os homens. Daí a gente tem um pouco mais de paciência com esse masculino, né? Ter um pouco mais de compaixão por todos esses homens que estão aos nossos lados e que não entendem, muitas vezes, a hora que a gente sabe que algo precisa morrer. Né? Porque aqui, neste período, a morte, lindamente, ela não era associada a uma extinção definitiva. A morte sempre trazia, no final dela, esperança. Era apenas mais um estágio de transição. Era apenas mais uma fase de transformação, inseparável de todo o ciclo da vida. Essa era uma época onde o ano, se vocês não sabem, curiosamente, ele era contado através das luas. Quando se dava a 13ª lua, um ano se encerrava. Então vejam, né, a importância da gente resgatar dentro do princípio feminino a ideia cíclica, porque senão nós mulheres ficamos refém do que a gente hoje vive nessa contemporaneidade. Um absurdo medo de envelhecer. Uma absurda loucura atrás de um rejuvenescimento a qualquer custo. E isso é o que tem acontecido com a mulher contemporânea. Uma mulher que não sabe envelhecer. Uma mulher tomada por um princípio masculino, que não sabe viver os seus ciclos, que não sabe dizer sim. É hora de eu envelhecer, é hora de eu dar um passo para trás, menopausei e deixa a minha filha subir ao palco e brilhar. Não preciso competir com ela. É a hora dela. É a hora de eu estar nas costas dela, dando suporte para que ela viva o que há de juvenil nela. Então, a perda do culto da grande deusa nos criou uma grande cisão psíquica. E, além disso, nos criou uma grande cisão nas nossas vinculações com as mulheres, porque passamos também a competir pela beleza. Existe coisa mais dura, mais cruel do que, nem sei, eu até embolo a voz, aquele negócio, como é? Concurso de Miss? Existe algo mais cruel que foi feito conosco? Né? Um culto de uma beleza que se é colocada para ser atingida. Então, queridas, com o tempo, todas as ideias sobre a grande deusa saíram de uma complexidade, né? E foram perdendo força. Então, todas as analogias que eram feitas da grande deusa com as fases da lua foi se perdendo. E com isso, a gente perdeu o principal arquétipo que vem com a grande deusa, que é o arquétipo da tríade, da deusa tríplice. Ela surge como uma jovem primaveril. Né? E estou eu aqui, a primavera, para trazer o arquétipo da jovem. Ela é a lua crescente. A mulher madura, fecunda, produtiva é o verão. É a lua cheia. E a nossa anciã adentra dentro de nós no tempo do inverno e do outono, no tempo da lua minguante. E uma lua nova nasce e um novo ciclo começa. Então, a deusa jovem, a parte dessa grande deusa jovem, ela reinava sobre o ar e sobre o céu. A deusa madura estava na terra e no mar. E a anciã faz parte do mundo subterrâneo, faz parte da noite. E como a gente tem medo de envelhecer, porque no fundo a gente também tem medo de visitar os nossos lados mais profundos e mais sombrios que nos habitam. Então, naquela época, a Santíssima Trindade era matriarcal, era a deusa eclipse, representada pela jovem, pela mulher produtiva e pela mulher anciã. Os três aspectos, né, imutáveis dessa deusa, tornando ela una, era apenas a trifase da deusa. Longe de uma ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa trindade eram essas três facetas dessa deusa, né, dessa grande deusa que regia e que era reverenciada por esse povo tão sábio.
Interessante incluir uma curiosidade aqui bem legal. Naquela época, atribuía-se a fecundidade das mulheres aos ventos, aos rios, à influência dos espíritos, né? Se acreditava que as mulheres engravidavam por essa relação com a natureza. E os mitos falam muito sobre isso. Então, nessa época, não havia nenhum tipo de relação entre a sexualidade e o engravidar. O que posteriormente muda totalmente quando o conhecimento, quando o princípio, né, do masculino, o princípio patriarcal vai entrando na sociedade, porque uma coisa que o princípio patriarcal trouxe, e é muito louvável, a gente tem que agradecer e honrar isso, foi o conhecimento. Perdemos a conexão com o corpo e fomos para a mente. E através da mente fomos estudar, fomos conhecer, fomos explorar, e isso foi uma grande pegadinha, né? É uma faca de dois gumes, porque a gente se sentiu mais poderoso que a natureza, mais poderoso que todos os animais. Mas isso também nos trouxe muito conhecimento. Estamos aqui por conta do patriarcado. Imagine, né? Juntar vocês todas aqui nessa roda, né? Puxar a Mari da Suíça para estar aqui. Isso faz parte do conhecimento, do princípio patriarcado. Então, posteriormente, quando o conhecimento chega, se descobre que, na verdade, é o coito que engravida as mulheres, fazendo, literalmente, nesse momento, uma grande mudança para nós mulheres. A gente passa a se submeter ao masculino. Agora, não é mais a gente que engravida, a não ser sendo fecundado por um homem. Bom, graças a Deus, na contemporaneidade estamos vivendo, né, um rever sobre isso muito interessante. Hoje você pode engravidar sem um homem, hoje 2 homens podem engravidar, 2 mulheres podem engravidar. Eu acho isso um barato, quem sabe agora a gente vai caminhando, né, para uma nova sociedade. Mas esse conhecimento de que, na verdade, nós não engravidávamos pela nossa relação cíclica e nossa relação com a natureza, muda totalmente a relação do homem sobre nós. Agora, eles passam a nos penetrar e nos fecundar. O poder não está mais em nós. Só uma curiosidade. Bom, vocês vão ouvir muito, eu já comecei a falar hoje aqui sobre arquétipo, tá? Eu preciso clarear para vocês, porque eu sei que tem algumas que estão vindo e que não tem essa caminhada dentro da psicologia. Então, Vera, o que é um arquétipo? Eu vou explicar rapidinho o que é um arquétipo, tá? Porque vocês vão ouvir isso ao longo do final de semana e eu acho interessante também na introdução do tema clarear isso para vocês. O arquétipo é uma imagem primordial em forma de símbolo que ela aparece recorrentemente de diversas formas em várias culturas do mundo. Elas ficam tão incrustadas dentro do nosso inconsciente coletivo da humanidade, assim como também no nosso consciente individual. Então, com isso, a gente pode pensar, por exemplo, que a ideia das deusas gregas, mais fortemente nós no Ocidente, porque a gente ficou muito preso, né, dentro da tradição judaica cristã às deusas gregas, mas não existem só elas, né? A gente tem as africanas, a gente tem as indianas, a da Índia, né? Enfim, a gente tem vários mitos e várias deusas, mas para nós do Ocidente, que tivemos uma influência muito grande, o que ficou registrado na nossa memória pessoal, através da história que a gente ouve desde pequena, né, é o que vai compondo as figuras dessas deusas dentro de nós. Isso é um arquétipo, tá? Eu diria sempre assim, eu sempre ouvi as histórias, né, principalmente vindas de Walt Disney, cuidado com as histórias de Walt Disney, porque é uma grande distorção, né, de contos bem antigos, que não é assim, essas histórias, eu sempre ouvi, né, casaram-se e foram felizes para sempre. Esse é um arquétipo que a gente já vai trazendo dentro do nosso inconsciente, que vai sendo passado, né, de geração em geração. Agora, como eu vou preencher esse arquétipo diz respeito à minha história de vida pessoal? O arquétipo existe. Esse arquétipo é igual para mim como é igual para todos vocês. Agora, como a gente preenche, que colorido a gente vai dar a esse arquétipo diz respeito à nossa vivência pessoal. Então, a forma como meus pais casaram, a forma como eu convivia com o casamento dos meus pais, a forma como eu fui testemunhando os casamentos das mulheres da minha família é que vão preenchendo esse arquétipo. Tá? Um exemplo bem
bem simples para vocês irem entendendo. Então, quando a gente fala o arquétipo da jovem, o arquétipo da mulher e o arquétipo da anciã dentro dessa deusa eclipse, a gente está dizendo que essa imagem primordial existe em cada uma de vocês. Essa imagem já vem sendo passada dentro do inconsciente coletivo na humanidade, tá? A gente pode, inclusive, pensar na figura da Virgem Maria, né? E as facetas da imagem da Virgem Maria. Mas como cada uma de vocês preenche esses arquétipos de respeito à história de vida de vocês. E é por aí que a gente vai caminhar nesse final de semana, né? Como é que você viveu a sua jovem? E o quanto ela ainda existe dentro de você, porque o arquétipo, ele é pulsante, ele é vivo, ele transcende, ele não morre. Então, como você vai vivendo esse arquétipo em si, é o que nós vamos convidar vocês, tá? A viverem esse final de semana, a transitarem por esses arquétipos. Bom, espero que eu tenha... Estou longe de querer dar aula, essa não é uma roda de aula, esta é uma roda vivencial, mas eu achei importante introduzir esse tema do arquétipo, porque vocês vão ouvir falar muito. E as deusas, então, seriam os nossos arquétipos femininos, que vão sempre possuir um contexto específico para cada mulher, a depender do que ela esteja vivendo. Tá bom? Então, elas são sempre fontes derradeiras, denunciantes, comunicadoras de padrões emocionais, de nossos pensamentos, sentimentos, instintos, comportamentos. A forma mais comum dela aparecer para a gente é através de sonho. E eu já tive notícias que muitas de vocês já sonharam. Já chegou do meu consultório, já chegou através da minha roda com a Ida Puxinique e a Ida Glaucia, alguns sonhos. É a forma que ela mais nos visita, a deusa eclipse, é através de sonho, né? Como a deusa se comunicou comigo através do meu sonho, me entregando aquela caixa, tá? Então, eu tenho sonhos recorrentes, sempre eu tenho sonhos recorrentes, da minha menina com a mulher, e eu converso com uma mulher mais velha, a figura de uma anciã. Isso não tem nada a ver com nada fora de mim. Isso é tudo dentro de mim. É a minha deusa interna, com a sua faceta eclipse, se comunicando dentro de mim. E o que a gente precisa é ouvir essas vozes. Porque somente ouvindo essas vozes, a gente pode, de fato, viver o tempo de uma outra forma. Porque a forma que nós, mulheres, estamos vivendo o tempo está sendo um verdadeiro câncer na nossa alma e na nossa psique. A gente tem tempo para engravidar, a gente tem tempo para casar, a gente tem tempo para se formar, a gente tem tempo para cumprir e abrir aqui a roda às 7. A gente vive refém do tempo como Cronos. Cronos é uma figura taciturna, velha, que está o tempo inteiro matando seus filhos. Está o tempo inteiro nos matando. Eu vou falar disso amanhã. Mas é assim que nós estamos nos relacionando com o tempo. E tudo que a gente quer nesse final de semana é que vocês saiam daqui com pelo menos com uma possibilidade nova de olhar esse tempo. Para isso, olhe para o seu tempo interno. E olhe para o quanto a sua deusa eclipse lhe visita dentro de uma forma arquetípica. A ciência, esse que eu já falei, no momento necessário da humanidade, teve uma tendência a julgar muitos mitos como bobagens. A entrada forte do patriarcado, né, da razão, tudo precisa provar, controlar através de uma linguagem dura, né, passa a desprezar essa linguagem poética, despreza a literatura, as artes, o princípio masculino em nós destitui dos mitos e da deusa aquilo que há de poesia nelas. O sonho, minha gente, é uma poesia contada e proclamada de mim para mim mesma. Nunca despreze um sonho, porque o sonho é sempre uma poesia. Bom, voltando um pouquinho para a história, tá? Entre 1600 e 700 a.C., o que é que acontece? Diversas tribos nórdicas e arianas começam a migrar para o sul. Então, eles chegam entre os egeus e eles começam a impor deuses mais patriarcais,
que eram deuses da caça sobre as religiões e a cultura daquele povo. Porém, a notícia que se tem é que mesmo assim eles viveram de uma forma muito pacífica, né, nessa coexistência tranquila, havendo de fato uma fusão entre ambas as culturas. Então era como se os costumes e as práticas matriarcais fossem sendo incorporadas na essência desses modos patriarcais. É daí que nasce um pouco a ideia do mito de Zeus, que ele casa com as ninfas, né? Esse mito fala um pouco disso. As ninfas seriam essas sacerdotisas lunares da cultura matriarcal dos egeus, né? E Zeus como a representação desse povo mais nórdico, mais ariano, que era um povo mais da caça. Então, dessa mistura é que vai nascendo os primeiros navegantes, mais ou menos entre 1600 a 1150 a.C. É aí que chegam o povo dório. Tá? Em 1200 a.C. chegam os povos dórios, que é os antigos, o que hoje a gente poderia chamar dos hindus europeus. Então, eles vieram do noroeste, aí já chegaram invadindo mais essa região, insistindo numa sucessão patrilinear, né? Ou seja, agora já é o filho, se eu tenho poder, é o meu filho que passa a ter poder. E eles eram superiores, principalmente porque eles tinham domínio militar. Eles possuíam uma arma de ferro, possuíam cavalos domesticados, então eles chegam nessa região expulsando os egeus. E aí, tudo que diz respeito à grande deusa se torna meretriz. Estar se torna a meretriz da Babilônia. E esse é um povo que começa a colonizar a Grécia, fundando as cidades-estados. Os espartanos é um povo descendente dos dórios. Então, à medida que a cultura grega vai se tornando cada vez mais complexa, mais organizada com a chegada desse povo, a deusa, a grande deusa, vai se departamentalizando. Ela vai sendo dividida. E tudo que a gente divide, a gente enfraquece. Mas tudo que a gente divide, a gente consegue controlar mais. Então, o lema dos dórios que chegam com essa força é: eu divido para governar. E esse é o princípio básico do masculino. Dividir para governar. Volto a dizer, não estou falando dos homens, porque eu tenho certeza que muitas de vocês fazem isso. Dividem para ter domínio, dividem para ter poder, dividem-se a si mesmas para ter mais controle sobre vocês. Imagine o que vocês não fazem fora. Então é aí que nascem as deusas gregas, cada uma com seu papel específico. Atenas nasce e dá o nome da cidade, né, principal. Por quê? Porque Atenas é filha de Zeus e nasce da cabeça de Zeus. Então ela a cidade principal desse povo ganha esse nome, patriarcado instalado. Só que os camponeses lá longe, lá na região da agricultura, ainda continuavam reverenciando Deméter. Mesmo que agora a grande mãe que eles reverenciavam ou que eles tinham notícias que os antepassados deles reverenciavam, mesmo esse povo tirando a grande mãe e dando a ela esse aspecto dela como Deméter, eles continuavam reverenciando, tá? Por quê? Porque eles continuavam dependendo da terra para sobreviver. Então, é aí que começa a divisão das deusas. É aí que a deusa Clíplice se divide. Não é mais elas como partes e facetas, né, de um mesmo aspecto feminino. Elas passam a ficar divididas. Então você tem Hera, que é a deusa do casamento. Você tem Deméter, que é a mãe. Você tem Perséfone, que é a jovem, e por aí vai. Tá? Aí a gente perde totalmente a possibilidade facetária de entender que tudo isso somos nós. Essa multiplicidade de nomes que as deusas vão tendo provém do fato dessas deusas irem sendo veneradas em vários lugares. Cada lugar havia uma designação, cada lugar para ela era atribuído um aspecto, uma função, mas a deusa continuava dividida, fragmentada, e a supremacia patriarcal existia, né, trazendo esse caráter universal da deusa diluído.
Então, as deusas do Olímpio passam a serem aspectos representativos e isolados da gente. Muito cuidado com o uso inapropriado das deusas como estereótipos de tipos de mulheres. Eu não sou mais Deméter que você, nem você é mais Hera do que eu. Eu sou Hera, eu sou Deméter, eu sou todas elas, eu sou uma deusa única. Até dentro da própria psicologia, a gente tem feito isso, né? Estereotipando e dividindo as mulheres em tipos. Então, muito cuidado com isso, porque isso continua sendo uma forma patriarcal da gente titular as mulheres, como também uma forma patriarcal de dizer: você é muito jovenzinha, você já está uma velha. Então, cuidado com isso, porque pelo amor de Zeus, todas essas deusas se dividiram. Bom, com o avanço da tradição judaica cristã, juntamente com a civilização greco-romana, a deusa mãe perde totalmente a função dela. Ela é substituída por um único deus, representado numa figura masculina, e aí nasce o monoteísmo. O culto a esse deus soberano, e muitas vezes na imagem de uma figura de um homem duro, punidor, é o que a gente passou a herdar, né? Passou a viver, e estamos vivendo aí esse tempo inteiro até aqui. Ou seja, um poder vertical, um poder de cima para baixo. Perdemos a horizontalidade, perdemos a possibilidade de sentarmos em círculos e nos olharmos de frente. Confesso, viu, Lua? Você está aqui, você está ouvindo. Confesso, a roda virtual é muito bacana, é muito legal, mas eu sinto uma falta de sentar em roda e olhar no olho em roda circular com todas as mulheres. Quem sabe, né? Um dia a internet vai ainda nos dar isso. Mas, enfim, o que é que acontece? O olhar passa a ser de cima para baixo. De novo, um princípio patriarcal fortíssimo, um único Deus punidor que está ali o tempo inteiro, como eu aprendi. Eu venho de escola marista, eu fiz catequese. E o que foi me ensinado é que havia um Deus que tinha um caderninho que anotava tudo que eu fazia e depois eu ia ter que prestar conta com ele. Imagine a loucura que era isso. Então isso é o que a gente vive até hoje, uma tradição judaica cristã onde o poder de cima para baixo não é mais esse poder do princípio feminino, que é o que a gente faz em roda, que é o que a gente está convidando vocês a fazer aqui, é o que a gente está celebrando essa noite, deixando amor circular. Eu estou sentindo uma energia tão amorosa aqui hoje, né? As falas de cada uma que foi convidada. Ainda temos mais uma convidada para a noite de hoje. Isso é o poder circular, tá? Então, a atitude perante a vida e a morte, a meu ver, teria sido a grande responsável da transição da cultura matriarcal para o patriarcal. Todas as transformações sociais e políticas mudam completamente a partir daí. Porque agora existe alguém que nos olha de cima, existe alguém que a gente precisa dar satisfação. E toda a nossa relação, né? O que é que eu deixo morrer em mim para atender a este lugar que me é esperado como mulher na sociedade? O que é que eu tenho que deixar morrer em mim? O que é que eu não deixo viver em mim? E por aí vai. Então, nesse momento, já não era mais a fecundidade do solo a fonte de vida. Já não era mais a criatividade a fonte de vida. Era o intelecto. O intelecto que inventava, que tinha técnicas, que pensava, que criava leis. Não era mais do nosso ventre que as coisas eram criadas, mas sim de uma cabeça. E a cabeça passa a ser a cabeça de um homem que pensa. E com isso, nós vamos cada vez mais ficando silenciadas. Bom, então, esta é a base que molda até hoje o nosso Ocidente. Molda todos os nossos padrões culturais e as nossas crenças. Os mitos nessa época passam a ser mitos de um povo que não deve ser levado a sério, chamado os povos pagãos. Então, os mitos eram bobagens. A ascensão da Igreja Católica, Roma, Vaticano, tudo isso ganhando força. Então, para mim, a grande perda psíquica, ao meu ver, né,
é que a gente ficou reduzidas enquanto uma humanidade. Reduzidos, né? Não só nós, toda a humanidade ficou reduzida a uma única opção, ao monoteísmo. Quando politeísmo, a gente venerar vários deuses e várias deusas, nos dá infinitas possibilidades psíquicas. São deuses, são deusas, são ninfas, são fadas, são demônios. Isso é de uma riqueza psíquica enorme. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pela psicologia junguiana, porque Jung foi um pioneiro nesse sentido. Ele resgata essas histórias dos mitos e vai nos dando essa possibilidade, como eu falei para vocês, arquetípica, de revisitar esses lugares dentro de nós. Porque a doença está no um. A doença está quando você se divide, se fragmenta e se identifica com um só. A saúde está na pluralidade. Por isso que a Ida lindamente falou o quanto este final de semana é um final de semana de cura, porque somos 150 mulheres juntas. Várias de vocês sou eu e eu sou várias de vocês. E é nessa pluralidade que a saúde transita. Eu não posso ficar identificada apenas em uma, porque aí eu adoeço. A neurose e a doença estão no um e não na pluralidade. Então, no meu ver, essa foi a grande virada do matriarcado para o patriarcado e toda a leva de consequências que a gente vem pagando esse preço até hoje. Então, retomando a deusa tríplice, para ir fechando a minha fala dessa noite, ela sempre vai nos trazer um aspecto muito importante e diferenciado do patriarcado, a saída da dualidade, do antagonismo, da polaridade. Eu particularmente acho isso fundamental, a gente sai do bom e do mal, do certo e errado. Essa é a ferida do dualismo que a gente herdou do patriarcal e que está na nossa alma do Ocidente até hoje. A gente vive na dualidade. É esquerda, é direita, é bom, é mal, é certo, é errado, é branco, é preto. A gente vive no dual. Até quando? Então a deusa tríplice, ela é linda, porque são 3. Tem sempre um caminho do terceiro. Então eu tenho dúvidas ainda o quanto a gente vai precisar caminhar para sair da dualidade. Porque toda vez que a gente pode contemplar o 3 dentro de nós, quando a gente pode dizer, sim, eu sou uma mulher produtiva, eu sou mãe, eu sou solar e sou potente como o verão, mas também eu posso ser uma ninfa, primaveril, irreverente, ousada e destemida. E há alguém que fale das minhas tatuagens, que fale do meu jeito de dançar, mas eu também posso me permitir, às vezes, ficar mais quieta, aceitar a escuridão da noite, aceitar o inverno e me recolher e ouvir minha sábia interna. Por que não? Por que eu não posso? Né? Como eu ouvi, por exemplo, essa semana, algumas pessoas me dizendo, mas você não vai trabalhar? Eu falei, não, eu não vou trabalhar atendendo. Eu vou me recolher essa semana. Vou ficar quieta, eu vou ouvir minha anciã interna, eu vou precisar dela no final de semana. Então, eu acho que essa possibilidade que a gente tem de sair do dual, ou eu sou jovem ou eu sou velha, ou eu estou casada ou eu estou separada. A possibilidade que a deusa tríplice nos traz é isso. E é essa possibilidade que a gente convida vocês para essa noite. Isso não tem nada a ver com idade, viu? Essa deusa, ela junta em si todas as polaridades. Ela junta a eterna sabedoria com a juventude e com a capacidade que a gente tem de estar produzindo. É chegada a hora da gente dizer não à fragmentação. Assim sou eu, assim são vocês. Isso não tem a ver com idade. Quantas vezes me deparei com jovens extremamente sábias e com sábias extremamente infantilizadas? O que eu acredito é que a gente deve se relacionar com essa força dessa deusa, tendo em vista que a gente precisa reconhecer que todas essas facetas existem em nós e são fontes de inspiração. Elas vão sempre refletir aspectos distintos dessa deusa em nós.
Se aderirmos exclusivamente a um aspecto, aí a gente está desequilibrada. Ou seja, se você fica naquela jornada do envelhecer querendo ficar gatinha, você está dividida. Ou se você é uma jovem que não se permite transgredir, viver tudo que a sua idade lhe permite, você de novo está fragmentada. É mais do que isso. A gente precisa associar muito a deusa Eclipse. É muito mais do que associar a deusa Eclipse às 3 fases de idade. Não é isso, não é disso que vamos falar esse final de semana. Nós não vamos falar de fases da nossa vida, apesar de passarmos por esta fase. Nós vamos falar, essa distorção em nada nos ajuda. O que a gente vai falar é do quanto a gente precisa viver esses 3 aspectos em nós. Senão, a gente vai ficar eternamente no culto da juventude, na fixação de que ser mulher é estar produtiva, morrendo de medo de se aposentar, morrendo de medo de envelhecer. Um envelhecer cheio de medos, de inseguranças. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que a deusa Eclipse nos rege o tempo inteiro. A gente não precisa ficar mais enrijecida, cristalizada em hábitos específicos de uma só. Isso é que o patriarcal nos deixou de herança. Chega de dualidade. Para que a gente possa aceitar as nossas rugas, as nossas rachaduras do pé de um outro lugar. Então, vamos nos trabalhar simultaneamente com todos esses arquétipos da deusa Eclipse, porque só assim vamos poder estabelecer ressonâncias que vão nos permitir um intercâmbio, uma comunicação maior com as nossas vivências psíquicas. Somente assim é que a gente vai poder dialogar mais com essas deusas que habitam no nosso inconsciente. E o trabalho desse final de semana é esse. É um convite a vocês mergulharem nesse inconsciente de vocês, tornarem conscientes por onde anda a sua deusa Eclipse. Se você já está se sentindo na menopausa, desanimada, esperando o tempo passar, ou se você ainda está aí ativa na sua juventude, é por aí que a gente vai caminhar. E daí a riqueza de uma roda, porque nessa roda a gente tem mulheres de todas as idades. Lua fez uma pesquisa, no grupo, e a gente se deu conta que temos um número maior de mulheres entre 60 e 69 anos, mas a gente tem representantes de todas as idades aqui, e mais uma vez, a beleza de uma roda de mulheres é essa, é a multiplicidade, é sairmos da dualidade. Então, esse tipo de diálogo que vamos estabelecer ao longo do final de semana com vocês, e vocês com vocês mesmos, é que vai, de fato, no meu ver, trazer vocês para um convite de uma cura verdadeira dessas feridas da alma. Uma ferida que nós mulheres já sangramos demais. Chega de sermos descartadas porque envelhecemos. Ou chega de vivermos querendo produzir é curso, é mestrado, é doutorado, e tem que fazer mais, e tem que estar produzindo. Isso é uma jaula sem fim nas nossas vidas. Assim como o culto à juventude é uma jaula sem fim. Então, este é o convite que a gente quer. E esse diálogo, ele começa dentro de nós, porque só a partir desse diálogo dentro de nós é que a gente vai poder estar mais prontas para conduzir as nossas filhas. E se não deu mais tempo, você tem netas ou netas virão. Então, o caminho não é mais do matriarcado, nem do patriarcado. O caminho é sairmos da dualidade e encontrar uma terceira via, que é a via da parceria. E o que vamos fazer neste fim de semana se chama parceria, sororidade. Estarmos juntas aqui, vivendo e resgatando a força desse arquétipo, que é a deusa Eclipse. Porque a mulher no nosso tempo e o tempo na mulher é viver o tempo em nós. Tudo que o tempo leva, ele leva muitas coisas, mas ele também traz tantas outras. Envelhecer não é fácil. Em momento nenhum a gente está levantando essa bandeira. Envelhecer é muito difícil. Mas se a gente transita pela faceta da deusa Eclipse, que sempre esteve e está aí com vocês, e é atrás dela que a gente vai, ela pode nos ajudar.
E nessa roda desse final de semana, a provocação é essa. Através de uma dança, eu convido vocês, através de uma dança entre a mulher jovem que você é, a mulher produtiva e a mulher anciã dentro de você, porque foi exatamente isso que nós vivemos nós três, né? Quantas vezes a Aida pulava feliz da vida em participar dessa roda, parecendo uma menina, e eu, a mais jovem, puxava de dentro de mim uma sabedoria, né? E aí da Gláucia trazia a menina dela e daqui a pouco ela dançava. A gente dançou. Nossa, foi a coisa mais linda, né? Mais linda. Quando foi que eu disse a Luana, olha, já valeu a pena, Lua, sabe? Tudo já valeu a pena. Porque assim, o que a gente produziu de movimento na vida da gente é o que a gente quer trazer para vocês. É essa dança que a gente fez. E é essa dança que nós, mulheres contemporâneas, precisamos fazer. Dançar mais na jovem que eu sou, na mulher produtiva que eu sou, mas na anciã também. Assim, talvez, a menopausa não me assuste mais. E eu não estou falando longe de um discurso feminista. Eu estou falando do que é ser mulher. Sejam todas bem-vindas a este final de semana. Que a gente dance e que no domingo vocês possam sair mais inteiras na triplicidade do que é ser mulher. Porque somos jovens, ninfas, primaveris, lua crescente, mas somos produtivas sim, temos útero, somos férteis como uma lua cheia. Mas podemos também nos aquietar e aceitar os outonos, os invernos e adentrar no nosso mundo sombrio e aceitar as nossas rugas, os nossos cabelos brancos e conversar com a nossa sábia interna. Como é bom quando a sábia aparece para mim e me diz: não brigue por isso não precisa falar isso não, segure sua impulsividade. Uau, como é bom isso. Então, queridas, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado esse convite, estarem celebrando comigo. Continuarei tomando meu vinhozinho, viu? Aceitar celebrar essa edição de aniversário, essa roda especial de aniversário, porque o nosso final de semana será uma dança. Assim vamos terminando a nossa noite, nessa linda celebração que fizemos, esse lindo aniversário de 1 ano de rodas online. É tão lindo isso, né? Tô me dando conta aqui, as rodas online completando 1 ano e as minhas rodas completando 21 anos. Ou seja, algo nascendo e algo maturando, como é a deusa Eclipse e como somos nós o tempo inteiro. A gente não pode perder jamais a vivência e a conexão com o que há de cíclico em nós. Obrigado, queridas, por terem aceitado esse convite, estado comigo. A gente vai encerrando a noite, tá?